Continuemos nossa leitura, o ano com o coração de Jesus, com o Padre Deon. A vida sobre a vida escondida. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes submisso. E a sua mãe conservava todas estas palavras no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em idade e em graça diante de Deus e dos homens. Lucas capítulo 2, versículo 51. Primeiro prelúdio. Em Nazaré, Jesus obedecia, crescia em sabedoria, em idade e graça. Maria meditava estes mistérios de que era a testemunha. Segundo prelúdio, fazei-me compreender, ó Jesus, que devo viver na humildade, no silêncio, no trabalho e esperar a hora em que quiserdes de mim uma ação exterior. Primeiro ponto, a vida escondida. Jesus viera para operar a grande obra da reconciliação. Tudo estava preparado e, no entanto, leva uma longa vida de 30 anos, desconhecida, escondida, em aparência inativa e inútil. O Redentor tinha sido prometido ao gênero humano e anunciado pelos profetas. Os sinais de sua vinda estavam marcados. Era esperado pelos justos com um ardente desejo. Prodígios foram realizados na altura do seu nascimento. A própria natureza manifestou a sua alegria pela vinda do Criador. Uma estrela maravilhosa surpreendeu os sábios do Oriente e conduziu-os ao presépio. Mas logo a seguir, que silêncio! Tudo retorna à obscuridade e à calma. Os que acreditavam verdadeiramente que seguiam a atração da graça, a voz dos anjos e as inspirações do Espírito Santo, conservavam no seu coração a recordação dos mistérios que tinham tido um brilho tão curto. Adoravam no silêncio, na espera e no abandono os decretos da sabedoria, do amor e da misericórdia de Deus. E esta vida obscura, vida de submissão, de trabalho e de misericórdia de Deus, vai durar 30 anos. Quem é que está em condição de aprofundar as vias da sabedoria, do amor e da bondade de Deus? Quem pode conceber e contar os atos de virtude destes anos de obscuridade? E então, por que tudo isto? Por que esta viagem penosa e longa ao país pagão e idólatra? Porque Jesus era a vítima, porque era libertador e redentor, porque isto correspondia aos desígnios de misericórdia que os homens não podiam compreender perfeitamente. Segundo ponto, o abandono na providência. O anjo disse a José em sonho: toma o menino e foge para o Egito, porque Herodes procura matar o menino, e fica lá até que eu te diga. Que fé, que confiança, que obediência, que abandono manifestam Maria e José, que se colocam nas mãos da providência como os instrumentos dóceis da vontade divina. Tanto a sua presença, as suas virtudes e os seus méritos, como também os méritos do divino menino, assim desconhecido e desprezado, lançaram os fundamentos do cristianismo sobre esta terra infiel do Egito. Jesus tinha dito: eis que venho, ó meu Deus, para fazer a vossa vontade. É para cumprir esta vontade que, apesar de seu zelo apaixonado e do seu amor ardente pelas almas, aguarda a hora marcada para todas as coisas pelo seu Pai. Em Nazaré, era uma vida bem pouco gloriosa aos olhos do mundo no trabalho cotidiano pelo qual Jesus ganhava o seu pão com o suor do seu rosto. Mas esta humilhação era precisamente a salvação do mundo. Assim, Jesus pagava a dívida do mundo e curava as chagas mortais do seu orgulho e da sua ociosidade. Era vítima voluntária. O seu coração sagrado imolava-se no silêncio, cumpria a vontade do seu Pai que o tinha enviado, e todo o ato cumprido por ele na obscuridade. Neste abaixamento era de um valor infinito e podia resgatar 1000 mundos. É assim os que se oferecem como vítimas ao Sagrado Coração,
a seu exemplo e com a sua graça devem abandonar-se à vontade divina na vida escondida. Uma vez, Jesus manifestou a sua missão divina. Era no templo de Jerusalém. Depois, regressou depressa à obscuridade de Nazaré. Notemos de passagem que é no templo que o encontram e não nas ruas populosas, nem entre os parentes e os amigos. Depois disto, o Evangelho diz acerca dele: desceu com eles a Nazaré e era-lhes submisso, e crescia em sabedoria, em graça e em amabilidade diante de Deus e dos homens. Estas palavras assumem toda a sua vida escondida. Terceiro ponto: conformidade à vontade divina. Jesus era submisso a José e a Maria, que lhe foram dados pelo seu Pai Celeste como pai e como mãe, como protetores e colaboradores, e nas suas pessoas ele obedecia ao seu Pai Celeste. Cresceu até a hora fixada pelo seu Pai para a ação exterior. Crescer, progredir na virtude, na submissão e na conformidade à vontade divina, esperar e não querer apressar pelo próprio zelo os desígnios de um Deus infinitamente santo e sábio, não querer dar-lhe mais glória, nem por uma via, nem por outros meios, que não aqueles que ele pede ou indica. Tal é o exemplo que nosso Senhor deu. O mundo considera estas virtudes silenciosas tão agradáveis a Deus, contrassenso, ignorância e incapacidade. No entanto, é a sabedoria vinda do céu e praticada pelo Filho de Deus. Deixemos o mundo executar as suas obras segundo o seu espírito. O mundo era Herodes, que queria reinar sozinho e brilhar, e que por isso queria fazer perecer Jesus. Jesus fugiu para obedecer, para ser pobre, abandonado e desconhecido, e assim expia e repara os vícios do espírito do mundo. Amemos a humildade, a pobreza, a obscuridade, como o coração de Jesus as amaram, e não procuremos a ação exterior, até que a providência lhe marque a hora. Resolução: ao vosso exemplo, ó meu Salvador, quero amar a vida escondida, a humildade, o silêncio, a obediência. Eram as virtudes queridas ao vosso coração. Somente a vós é que quero contentar e não ao mundo. Não me aplicarei às obras exteriores, senão quando a vossa vontade for bem clara e a vossa hora chegar. Coloque-o com o menino Jesus. Agradeçamos a Deus que veio até nós e que nessa vida obscura ele continuou fazendo a vontade de Deus no silêncio, na humildade. Peçamos a Deus a graça também de fazer a sua vontade nas obras pequenas, no nosso cotidiano, e assim estaremos caminhando junto com Jesus na obscuridade, no silêncio, mas fazendo a vontade de Deus. Amém.